Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nessa aula a gente vai falar sobre os mecanismos do CSS. Em algum momento você já passou ou vai passar por uma situação em que mesmo ao definir um seletor e aplicar uma estilização, o CSS não vai ter nenhum efeito. E provavelmente vai ser por conta de três mecanismos muito importantes do CSS, que são o cascading, o cascata em português, que inclusive faz parte do nome do acrônimo do CSS, que seria folhas de estilo em cascata. A gente também vai ter a especificidade e a herança, e todos eles são ligados. Vamos começar aqui então com um exemplo de cascata. Basicamente, a cascata significa que os estilos CSS vão ser aplicados de cima para baixo. A ordem que eles aparecem é importante. Eu já tenho aqui no meu HTML um H1 e eu vou aqui em cima, na nossa tag head, criar aqui a tag style, vou usar o seletor por tipo e vou dar a cor vermelha. Vou salvar meu arquivo e o nosso título mudou de cor. Até aqui nenhuma novidade. Só que aqui embaixo eu vou usar novamente esse mesmo seletor, H1, e vou colocar dessa vez aqui a cor verde, por exemplo. Lembrando de colocar o ponto e vírgula. E veja que agora o título está verde. Apesar de aqui em cima eu ter dito que eu quero a cor vermelha. Aqui a gente já vê o mecanismo de cascata em ação. A ordem em que aquele seletor aparece importa na hora de estilizar o seu elemento. Portanto, esse daqui que apareceu depois, ele vai ter preferência na hora de ser estilizado do que esse daqui que veio antes. Junto do mecanismo de cascata, a gente também tem o mecanismo de especificidade. Para ver ele em ação, eu vou vir aqui no nosso H1, eu vou adicionar aqui uma classe chamada destaque. Aqui em cima no nosso CSS, eu vou criar essa classe, abrir meu bloco de declaração e vou colocar aqui uma outra cor. Pode ser, por exemplo, essa aqui, aqua. Vou salvar e veja que meu título ali mudou de cor. E mesmo se eu pegar essa minha classe, eu vou recortar ela daqui, vou colar ela aqui entre esses dois H1s, e vou salvar meu documento, perceba que meu título agora continua com a cor aqua. Ele ignorou a ordem em que esses seletores estão aparecendo no arquivo. Isso aconteceu por conta da especificidade. A especificidade, ela é basicamente o algoritmo que o browser, o navegador, usa para decidir qual propriedade ele vai aplicar. Isso acontece quando eu tenho vários seletores que afetam o mesmo elemento. No meu caso aqui eu tenho 3 seletores que afetam o mesmo elemento. O navegador vai usar esse algoritmo para avaliar qual seletor desses daqui é mais específico e então aplicar as propriedades desse seletor. Eu estou aqui com uma apresentação para explicar como essa especificidade funciona no CSS. Basicamente, a gente tem uma espécie de ranking dos seletores, onde os seletores inline são mais específicos e os seletores de elementos e pseudo-elementos eles são menos específicos. Assim como a gente pode ver aqui embaixo essa setinha apontando. A gente tem aqui na esquerda os seletores mais específicos e na direita os menos específicos. Dessa forma, a gente pode imaginar que cada um desses seletores ele vai receber aqui uma pontuação. Por exemplo, eu vou ter aqui um seletor por elemento. Então, eu tenho aqui a nota 1 nesse quadro de baixo. Então, a gente pode visualizar essa tabela aqui na horizontal da seguinte forma. Eu tenho 0 para inline, 0 para id, 0 para classes e 1 para elemento. Agora, já se eu quiser selecionar o meu elemento com o uso de um pseudo-elemento, como a gente viu na aula passada, eu tenho agora 2 pontos aqui no meu quadro de elemento, porque o meu seletor de elemento conta como 1 e o seletor de pseudo-elemento também conta como 1, o que me dá 2 pontos aqui de elementos e pseudo-elementos. Nesse próximo exemplo aqui, eu tenho o seletor de classe e somente ele. Portanto, eu vou ter aqui a nota 1 no terceiro quadro. E apesar de ele ter apenas a nota 1 nesse quadro aqui, nesse terceiro quadro, ele é mais específico do que todos esses aqui de cima. Basta que você tenha uma pontuação aqui em um desses níveis para que você basicamente desconsidere os níveis que estão aqui para baixo, os níveis que estão aqui à direita. Isso porque, como a gente vê aqui, o quadro de classe é mais específico do que o quadro de elemento. E aqui, claro, além das classes, entra também os atributos e as pseudoclasses, sendo aqui as classes identificadas pelo ponto, os atributos sendo identificados aqui pelo colchete e as pseudoclasses pelos 2 pontos. Nesse próximo exemplo aqui, eu tenho o seletor por ID junto com o seletor de elemento, o que me deixa aqui nesse quadro, nesse segundo quadro, com um ponto e também um ponto no quadro de elemento. Só pelo fato dele ter pontuado aqui nesse quadro de ID, já faria ele mais específico do que todos os outros. Mas além disso, ele também tem aqui um ponto no de elementos que pode servir de empate, caso a gente tenha aqui um outro seletor por ID. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui no nosso próximo cenário, onde eu tenho apenas o meu seletor por ID, ou seja, eu pontuei um aqui, mas eu não tenho nenhum outro ponto em outro quadro, nem de classe, nem de elementos. Então, como eu disse anteriormente, esse quadro de elementos ele vai servir para desempatar.
Então a gente vai ver aqui que dentro dessa filinha aqui, ele teria que trocar de lugar, porque agora o meu seletor de ID e elemento é mais específico do que apenas o meu seletor por ID, porque esse ponto aqui causou desempate e tornou ele mais específico. E por fim, a gente vai ter a estilização inline, que é a que tem maior especificidade de todas. Então, se você criar uma estilização inline, como essa daqui, ela não vai ser sobrescrita por nenhuma outra. Portanto, a gente deve utilizar com cuidado a forma de estilização inline, porque usando ela, você não vai conseguir sobrescrever usando nenhuma outra dessas formas aqui. E aqui ainda, eu vou deixar um bônus, que é a palavra reservada, exclamação important. Se você utilizar ela na frente do valor da sua propriedade CSS, ela vai ignorar tudo isso aqui em cima, todos esses valores aqui em cima, e aplicar aquele estilo. A forma de usar ela é basicamente assim: a gente usa a propriedade, o valor da propriedade, e na frente do valor a gente coloca essa palavra reservada. E aqui vale mais ainda a regra do estilo inline. Só use essa estratégia se for estritamente necessário, senão você vai correr o risco de deixar a sua página com uma manutenção muito difícil, porque quem for dar manutenção nesse código vai ter que procurar onde essa exclamação important possa estar sendo utilizado e sobrescrevendo o estilo que essa pessoa está tentando colocar. Bom, então agora de volta ao código, a gente entende o porquê do nosso título estar sendo estilizado pela classe e não pelos seletores por tipo. Eu vou vir aqui e vou adicionar um ID nessa nossa tag H1, vou colocar aqui o valor de título, vou vir aqui no meu estilo, vou criar aqui o hashtag título e vou dar a cor aqui, por exemplo, de Blue Violet. Então a gente já viu, ele vai ter preferência aqui, mesmo que eu troque de lugar, mesmo que eu coloque aqui em cima, que eu mude a ordem, né, mude a cascata, ele vai continuar aplicando porque ele é mais específico. Além disso, eu posso usar também o seletor por ID em conjunto com o seletor de classe. Para isso eu vou colocar aqui o hashtag título e eu não vou colocar um espaço aqui. Eu já vou começar a incluir a nossa classe, que é a ponto destaque. Vou criar aqui o nosso bloco de declaração e aqui dentro eu vou colocar a cor, por exemplo, rosa. E novamente, como a gente já viu naquela apresentação anterior, ele fica com a cor rosa porque isso daqui é mais específico. Ele tem uma pontuação na tabela de título, o que deixaria empatado com essa aqui de baixo, e aí prevaleceria a ordem. Então se eu remover aqui esse destaque e salvar, eu vou ter aqui o Blue Violet, mas ao adicionar a classe aqui e salvar, essa regra se tornou mais específica e então por isso ela vai ser aplicada ao nosso elemento. E por fim, temos aqui também o nosso estilo inline. Então eu vou criar aqui um style, vou colocar aqui color e dessa vez eu quero uma cor amarela, por exemplo. Vou salvar e novamente o inline é mais específico do que todas essas outras aqui e por isso ele vai ser aplicado no nosso elemento. E por fim, dentro da regra de especificidade, a gente vai ter o exclamação important. Para usar ela, a gente pode vir aqui em algum desses estilos e eu vou vir aqui no que seria o menos específico de todos, esse aqui que possui apenas o seletor por tipo. Vou vir aqui e logo na frente do valor eu vou adicionar o exclamação important. Vou salvar e agora perceba que o nosso texto mudou de cor. Agora ele está verde porque o exclamação important ele quebra todas as regras de especificidade. Por isso que para usar ele tem que ser realmente naquele cenário que você não tem mais alternativa. Ele tem que ser usado com muita cautela porque nenhuma outra regra CSS vai conseguir sobrescrever ela. Bom, e o último mecanismo que nos resta é o mecanismo da herança. Algumas propriedades CSS aplicadas ao elemento pai, elas são herdadas pelos elementos filhos. Para isso, eu vou criar aqui embaixo desse nosso H1, vou criar um parágrafo, vou colocar aqui parágrafo de teste 123, por exemplo. E em volta desse 123 eu vou colocar a tag spam. É uma tag que a gente ainda não viu, mas que ela não tem nenhum efeito semântico no nosso HTML. Ela vai ser utilizada muito apenas para estilização dos nossos elementos. Vou pegar esse 123 e vou colar aqui dentro, vou salvar o nosso arquivo, tem aqui o nosso parágrafo. Eu vou vir aqui em cima no nosso estilo e vou dar a cor vermelha para esse parágrafo aqui. Vou salvar e perceba aqui do lado que o nosso spam ele ficou vermelho, mesmo que eu não tenha aplicado uma cor diretamente para ele. Isso que acontece porque algumas propriedades CSS são herdadas pelos filhos. E nesse caso aqui a propriedade color, ela é uma dessas, ela é herdada pelos filhos. Mas a gente também tem umas outras propriedades que elas não são herdadas, como por exemplo a borda. E ela não é herdada porque isso
traria uma complexidade para o CSS, porque imagine que você colocasse o seu elemento com uma borda e todos os filhos herdassem essa borda. Seria bem complicado trabalhar com CSS. Isso para não falar dos outros atributos, como altura e largura, por exemplo. Mas a gente consegue alterar esse comportamento se necessário, porque todas as propriedades CSS elas possuem valores para controlar a herança. Eu vou mostrar aqui dois desses valores. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o span dentro da nossa tag style, vou novamente pegar o nosso atributo color, nossa propriedade color, na verdade, e aqui dentro eu posso colocar um valor initial. Vou salvar e você vai ver aqui que agora ele está preto. Isso aqui quer dizer que eu quero voltar o valor da minha propriedade para o seu estado inicial. Nesse caso eu estou voltando a minha propriedade color para o seu estado inicial, que no caso do navegador que eu estou utilizando, que é o Chrome, é a cor preta. E o outro valor que a gente pode incluir aqui é o inherit. E ele pode ser usado para forçar aquela propriedade a herdar o valor do elemento pai. Quando eu salvar, ele vai ficar vermelho. No caso da propriedade color, não tem diferença porque ela já herda por padrão. Mas se eu vier aqui no parágrafo, por exemplo, e adicionar uma borda, usando a propriedade border, aqui eu preciso colocar como primeiro valor a largura dessa borda. Eu quero uma largura aqui de 1 pixel. Eu posso dar um espaço. Vou informar o estilo, que vai ser solid. Posso dar outro espaço e informar a cor, que nesse caso aqui vai ser um black. Vou salvar. Veja que aqui agora eu tenho uma borda no meu parágrafo. E eu vou vir aqui agora no meu span e vou criar essa mesma propriedade border e vou colocar aqui o valor de inherit, ou seja, de herança. Vou salvar. E veja que agora o nosso span também herdou essa borda. A parte de cima aqui e a parte de baixo, elas não estão aparecendo porque as duas bordas estão se sobrepondo. E bom, por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido como funcionam a cascata, a especificidade e a herança no CSS. Entender isso daqui ajuda muito na hora de descobrir o porquê algum estilo está ou não está sendo aplicado ao elemento. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.